Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Então, o tema desta semana é sobre as inteligências. Fique ligado nas informações que ajudarão a entender como nossos aprendizes, adquirem seus conhecimentos de forma mais prática e significativa. Combinado? Então, até lá, hein? Sabemos que somos seres pensantes e esta capacidade de pensar nos faz transformar o mundo em símbolos e códigos, criando uma linguagem que permite a nossa comunicação, não é mesmo? Então, mas como pensamos? Foi a partir de questões como esta que iniciaram as investigações científicas, para a compreensão da gênese do pensamento humano, ou seja, investigar como o pensamento se elabora e se estrutura. Então, um dos aspectos do pensamento mais pesquisado, você sabe que foi a inteligência, isso mesmo. E nas concepções da inteligência, ela pode ser definida como capacidade geral da mente, sabe por quê? Porque envolve raciocínio, planejamento, solução de problemas, um pensamento abstrato, uma compreensão de ideias complexas, a qualidade de adaptar-se a novas situações e de aprendizagem. E também pode-se dizer que a inteligência é um composto de habilidades cognitivas, isso mesmo, mas que se difere por pessoa, claro, vou explicar por quê. Mas antes disso, quais são essas habilidades? Vocês têm uma noção? Então, memória, atenção e linguagem. Fica a dica para os responsáveis observarem suas crianças esses 3 itens de habilidade, hein? Então, a partir deste ponto de vista, a inteligência ela pode ser medida através dos conhecidos testes psicológicos de inteligência, que se denominou como quociente intelectual, o mais conhecido como QI, mas não é o famoso quem indica não, tá? QI. O resultado deste teste é obtido através da relação da idade da criança com seu desempenho. Porque desta forma, o que pode se verificar? É o nível de desenvolvimento intelectual da criança considerado normal para a sua idade. Exatamente. E essa medição ela é feita através do comportamento humano, ou seja, o comportamento da criança, porque são expressões da capacidade cognitiva. Mas fiquei pensando, como avaliar o comportamento da criança de forma global no seu ambiente escolar, se ela pode se apreciar de uma forma diferente do seu ambiente familiar? Ou seja, em cada ambiente a criança se comporta de uma maneira diferente. Boa questão essa, não é? Então, como avaliar a aprendizagem da criança nos conteúdos escolares de forma 100% assertiva? Vocês têm alguma ideia? Já pensaram para pensar? Então, por isso a importância de praticar uma avaliação de conteúdos de forma experimental e não comparativa em itens iguais para todas as crianças, ou seja, para todos os alunos. E qual é a diferença entre essas duas formas? Vou explicar. A avaliação experimental é feita de forma individual, exatamente, e não de forma generativa, já que cada indivíduo possui vivências diferentes e, consequentemente, conhecimentos diferentes também. Então, o mais interessante é apresentar uma situação-problema, onde a criança ela terá que elaborar uma solução a partir dos seus conhecimentos adquiridos e reestruturá-lo com mais essa nova situação, apresentando ao grupo ou à professora o seu ponto de vista. Então, essa maneira de avaliação permite o quê? A criança expressar seu raciocínio lógico, elaborar sua linguagem comunicativa e mostrar uma solução de acordo com a sua maneira de ver o mundo, pelas suas inteligências e habilidades mais desenvolvidas, tá? Exatamente. Mas se a capacidade cognitiva é desenvolvida ao longo dos anos e se difere pelas experiências vividas por cada indivíduo, ou seja, como podemos entender
em que medida a nossa inteligência é classificada? Vou explicar. Então, tem estudos. Os estudos demonstram o quê? Que os genes e o ambiente são os responsáveis pela inteligência, a formação dela, mas sob medidas diferentes. E você sabia que o efeito dos genes no QI é estimado a apenas 35%, sendo o ambiente o maior responsável pela sua formação? Interessante, não é? Bom, se o fato de pensar resulta na tão importante criação da linguagem e os maiores aspectos do desenvolvimento cognitivo é a inteligência, e mesmo sabendo que o fator ambiental é que mais influencia na medição do teste do QI, podemos verificar que o foco lá do psicólogo Jean Piaget não foi no poder intelectual de cada indivíduo. Na verdade, o que ele fez? Ele surgiu a abordagem da teoria cognitivo-desenvolvimental, seguindo os padrões de desenvolvimento comum a todas as crianças, distinguidas por períodos. Exatamente. Então, de acordo com a concepção piagetiana, o desenvolvimento da inteligência ela começa a ser desenvolvido no período pré-operatório, ou seja, na idade de 2 a 7 anos. E nessa fase, a criança ela começa a adquirir uma determinada visão do mundo que a cerca e que lhe permite um estado de adaptação e equilíbrio das suas estruturas cognitivas em relação às situações em que está sempre exposta, ok? Então, claro, é um processo longo, mas é um processo de interação social da criança com o meio ambiente ao longo, por exemplo, de um ano escolar, né, que faz a inteligência da criança se desenvolver. Tá? Então, no período que antecede o pré-operatório, que é conhecida a fase sensório-motor, na verdade, a vida social da criança ela se restringe ao contato entre os elementos da família, não é mesmo? Então, e à medida que ocorre o exercício das habilidades motoras, como olhar, escutar, sugar, agarrar, e o advento da linguagem de alguma forma, as explorações do ambiente físico e social vão sendo ampliadas até a criança estar preparada para entrar no mundo escolar, que é a educação infantil. Então, para o Piaget, que exatamente é o psicólogo da psicogenética, a aquisição da linguagem é um processo que envolve a inteligência e a sua aquisição pelas crianças, baseando-se como na função simbólica. Justamente é o que marca o período cognitivo da inteligência pré-verbal, que é o anterior, né, que é o sensório-motor, porque se caracteriza pela construção de uma lógica das ações da criança, né? O início também da inteligência verbal. Então, é justamente nessa transição. Bom, vou explicar. A função simbólica é uma capacidade que a criança adquire por volta dos seus 18 meses, ao representar um significado a partir de suas vivências. Por exemplo, no momento em que a criança brinca de faz de conta, o que ela faz? Ela vai imitando as ações da mãe, representando o papel da mãe. E nesse momento, ela vai estar o quê? Representando o seu mundo de forma simbólica, através de suas ações. Então, isso é muito presente nessa primeira fase da criança, porque sua linguagem verbal ainda não está totalmente preparada para expressar todo o seu conhecimento adquirido, suas vivências. E por isso a importância do brincar, para desenvolver o quê? As suas inteligências. Exatamente. E é por essa forma que, para entender o desenvolvimento da inteligência, é preciso saber se o ambiente e a educação se interagem para garantir o desenvolvimento da criança de forma satisfatória. Por isso a importância da escola sempre estar conectada com a família, claro, e vice-versa, a família com a escola. Por quê? Segundo alguns estudiosos, como Sternberg, Gardner e Feuerstein, a inteligência realmente complexa, é multidimensional, é modificável, mas cada um representa uma teoria diferente, mas que completa na sua essência, de fato, sobre a inteligência. Então, são 3 teorias. A teoria triárquica da inteligência, criada pelo psicólogo Sternberg. Tem a teoria das inteligências múltiplas, que acredito que muita gente já conhece mais, criada pelo psicólogo Gardner.
E tem a teoria da mobilidade da inteligência humana a partir da flexibilidade e plasticidade cognitiva. Exatamente. Bom, então, começando pela teoria triárquica da inteligência, desenvolvida pelo psicólogo americano Sternberg. E o que entende? Entende a complexidade da inteligência em 3 subteorias, exatamente: componencial, experiencial e contextual. E cada uma delas aborda suas diferentes aspectos da inteligência. Então, a primeira subteoria, que é a componencial. O que é isso? Nossa, ela está relacionada com o conceito da inteligência, com o mundo interno da criança, e chama a atenção para a importância que devemos dar se considerarmos as competências e os estilos cognitivos próprios de cada uma delas, que devem ser respeitados durante todo o processo educativo. Exatamente. Então, agora, a subteoria contextual, ela procura relacionar a inteligência com o mundo já exterior da criança. Tá? Então, ou seja, ela preocupa-se com a atividade mental que permite alcançar um ajustamento ao contexto. O que quer dizer isso? É como se fizesse uma atividade mental da criança tentar para se adaptar aos seus conhecimentos. Mas nesse caso não existe uma preocupação se a criança conseguiu ou não aprender. É uma questão mesmo de adaptação ao mundo externo. Tá? Agora, a subteoria experiencial, ela depende das tarefas que sejam boas e adaptadas à inteligência. Como assim? Como reflexo, vamos refletir, tá? Então, em função da existência ou não de uma familiaridade. Bom, como assim? Ficou bem difícil, né? Vou explicar. Então, existem as tarefas que são inéditas, né? Então, consideramos essas tarefas experiência da criança. Como também existem aquelas que já são habituais, já são automatizadas, a criança já sabe como é, não tem novidade para a criança. Então, portanto, essas tarefas se tornam inconscientes. E por esse motivo, torna-se evidente que a avaliação da criança deve ser individual e não comparativo com as médias gerais, que é essa avaliação normal. O que seria, claro, uma injustiça, já que cada indivíduo possui vivências diferentes. Então, o ideal é propor atividades experienciais, porque vai forçar a criança a trabalhar a sua consciência e não o seu inconsciente, ok? Porque é chato ficar fazendo aquelas tarefas toda automatizada. Agora, analisando a teoria das inteligências múltiplas, você sabia que todo ser humano tem 8 inteligências? E quem afirmou essa ideia, causando um forte impacto na área de educação, desde lá de 1980, foi o psicólogo americano Gardner, ao criar a teoria das inteligências múltiplas. Então, até então, a maneira de se avaliar a inteligência de um ser era através da aplicação do teste de QI, uma técnica desenvolvida pelo psicólogo francês Binet, que avalia o desenvolvimento intelectual da criança, considerando normal para a sua idade. Ou seja, o resultado desse teste ele era obtido através da relação da idade da criança com o seu desempenho. E é muita coisa que a gente vê hoje em dia nas escolas, desempenho escolar, não é mesmo? Então, com tudo isso, se pararmos para analisar os relatórios exatamente escolares, esse modelo de avaliação ainda é muito presente nas escolas, principalmente na educação infantil, quando se tem um relatório a ser preenchido com um xizinho nos itens de avaliações globais e iguais para todos os alunos, sem alguma observação sobre o mesmo. Então, enquanto o que se deveria esperar, ao menos no relatório, seria um relatório descritivo, de forma individualizada. Bom, quais são essas inteligências múltiplas desenvolvidas pelo Gardner? Tem o físico sinestésico, que é o corpo. O corpo é o responsável em resolver todas as situações de problemas, né? Então, ou também fabricar algum produto. Então, o aluno é a pessoa é de forma equilibrada. Tem a inteligência interpessoal
interpessoal e intrapessoal, exatamente, que é a capacidade da criança, da pessoa, entender as intenções da outra, os desejos, né, do próximo e até mesmo de si mesmo, se entender. E isso favorece para um bom relacionamento com outras pessoas. Então a gente vê muito uma característica de uma pessoa solidária, uma pessoa que sempre busca a empatia com o outro. Tem a inteligência linguística, que é uma habilidade de aprender idiomas, de usar a fala, a escrita para atingir alguns objetivos. E essa pessoa é muito comunicativa, tem aquela facilidade, tem aquela lábia, não é isso? Tem inteligência também, a inteligência espacial, que significa como se fosse uma disposição, a pessoa tem a disposição para reconhecer situações que envolvem apreensões visuais. Então, a gente percebe que é uma criança, ou uma pessoa, eu falo sempre criança, né, que é o foco. A pessoa, ela tem uma orientação espacial muito, muito interessante, muito perceptivo. E também acaba que a criança tem um esquema corporal bem desenvolvido. Então, para os adultos, posso pensar aquela que dirige bem, tem essa percepção. Tem inteligência musical, é aquela pessoa que tem uma aptidão para tocar, apreciar, compor algumas músicas. E percebe-se que é uma pessoa que tem uma organização temporal. Tem a inteligência natural, que é uma inteligência de reconhecer e classificar algumas espécies da natureza. Então, é uma pessoa que adora muitas ciências naturais, geografia, enfim, os animais, a biologia e tal. Tem a inteligência lógica, matemática, é a capacidade que a pessoa tem de realizar operações numéricas, tem facilidade de fazer cálculos, deduções. Então, é uma pessoa que tem um pensamento bem evoluído. A outra inteligência é a existencial, que é a capacidade de refletir sobre questões da vida. Sabe aquelas pessoas que vivem se perguntando? Tem pergunta para tudo? Essa. A gente fala que é filosófica. Gardner, ele afirma que todas essas inteligências são parte de uma herança genética. Uma genética humana. E que se manifestam em algum nível independente da educação. Como assim? Cada uma, né? Então, sabe quando falam que aquela pessoa tem um dom? Seria exatamente isso. O problema é que, a partir desta afirmação, implicitamente quer dizer que a inteligência não pode ser estimulada? Estranho, não é? Então, e anos depois foi comprovado por estudos científicos que essa afirmativa estava errada. A teoria das inteligências múltiplas iniciou por um motivo, claro, a partir de um questionamento de como o aluno era avaliado na escola, já que não era comum incluir nas avaliações a análise da capacidade do aluno, que são tão importante na vida de cada aluno, né? De cada criança, de cada pessoa. E você sabe como é feita a avaliação na escola da criança que estuda? Podemos falar mais sobre esse tema em um vídeo específico, abordando os tipos de avaliações, que tem diagnóstico, enfim. Outra questão. Você sabe qual é a capacidade da sua criança em cada uma das inteligências? Sabemos que em cada pessoa umas inteligências são mais desenvolvidas que as outras devido às influências ambientais em que a criança vive, e isso acaba estimulando as inteligências em intensidades diferentes. Aí eu pergunto, como saber estimular as inteligências de forma que elas sejam potencializadas de forma equilibrada, ou seja, as 8 inteligências de forma equilibrada? E é nesse ponto que eu vou explicar. Porque antes de tudo isso, você sabe me dizer quais são as funções cognitivas que fazem funcionar os componentes das inteligências? É uma boa pergunta também. Então, as inteligências elas podem ser estimuladas quando sabemos justamente quais são as suas funções cognitivas, para saber avaliar e melhorar o progresso
de cada uma delas. Então, para isso, o responsável ele deve ser capaz de educar a criança a ser mais inteligente pelo aproveitamento da flexibilidade e autoplasticidade do aprendiz. Como assim? É como se você decifrasse o que está acontecendo na cabecinha da criança. Se há impulsividade, ansiedade, ou se o problema está na elaboração, ou seja, descobrir em que ponto a criança se encontra de forma desequilibrada. Exatamente, é como se fosse descobrir quais são as inteligências menos desenvolvidas de cada uma delas. Bom, um exemplo disso é quando quando ouvimos a nossa mãe dizendo, acho que cada um já passou por essa situação, não faça isso, porque... E a criança acaba fazendo e a mãe responde, eu disse, né? É a frase mais conhecida. Boca de mãe tem poder, tudo que ela fala acontece, não é mesmo? Então, na verdade, o que acontece? A mãe conhece seu filho e já decifra exatamente o que está na cabecinha dele e já prevê o que pode acontecer, ou seja, ela antecede as circunstâncias no intuito de evitar algum acidente. Então, é esse ponto que o responsável deve ter, é o feeling de antecipar o comportamento da criança para ajudá-la no seu desenvolvimento de aprendizagem nas suas 8 inteligências, já que o Gardner diz que todo mundo tem essas 8 inteligências, né? Então, esse é um método, né, do psicólogo Feldstein, que capacita o responsável a aplicar essa mobilidade da inteligência humana. Como? A partir de uma flexibilidade interna nas crianças, ou seja, nas funções cognitivas adequadas e controladas. Então, é o responsável que controla a criança para que ela possa ser capaz de lidar com as novas e rápidas mudanças na sociedade, na tecnologia, uma reflexão sobre o seu estudo. Um exemplo prático que estamos vivenciando agora é sobre o estudo remoto, a educação remota. Por exemplo, na educação infantil, a criança tem autonomia suficiente para ligar as ferramentas digitais, conectar com seu professor, né, pela tela. Então, essas ferramentas todas vai depender o quê? Do seu responsável. Então, é o responsável que guia o desenvolvimento de aprendizagem da criança. Exatamente. Acho que consegui esclarecer, né? Então, é esse como, né? Então, uma aprendizagem como se fosse... Também pode, o responsável vai ser responsável, meu Deus. O responsável ele vai ter que ser capaz de quê? De desenvolver uma aprendizagem metacognitiva na criança. Como assim? Quando fazemos as crianças mesmo, a gente percebe isso muito, né, atualmente, as crianças estão muito questionadoras, quase isso. É quando fazemos as crianças aprenderem a aprender. E o que isso quer dizer? O que isso significa? É incentivar a criança a pensar sobre as próprias ações de forma questionadora, buscando uma autorregulação de sua aprendizagem em busca de respostas sobre todos os aspectos possíveis, tentando descobrir o que, quando, porquê, onde, como, algo assim. E esse método estimula a criança de forma investigativa e reflexiva sobre os conteúdos e as opiniões prós e contras dos argumentos apresentados pelos colegas, pelos professores, tá? É como se fosse um método socrático, questionadora, exatamente. Tem outro vídeo que eu vou falar sobre os métodos de ensino, de estudo e aprendizagem, tá? Também temos a teoria piagetiana. As 3 teorias da inteligência dão estratégias e argumentos de criação de novas condições de ensino, claro, né? De ensino e de educação, e aceitação do outro. Mas mesmo assim, o que a gente vê e ainda permeia na educação fortemente é justamente a teoria piagetiana, nos conceitos fundamentais no desenvolvimento da inteligência. Por quê? É uma teoria que privilegia a estrutura cognitiva da criança
para que ela possa se adaptar ao mundo. Em vez de ser influenciada, ela será desenvolvida pelas suas habilidades genéticas ou moldadas de acordo com a sua interação, ok? Então, e quais são elas? São os esquemas que constituem a nossa estrutura básica. Elas são as ações mentais ou físicas da criança. Ela pode ser, claro, simples, como olhar, provar, tocar, ouvir, alcançar, ou bem complexas, os esquemas bem complexos, como solucionar alguns problemas, situações de problemas, né? Operações matemáticas e tal. Os esquemas estão assim em constante desenvolvimento e permitem que o indivíduo ele se adapta aos desafios ambientais, de onde a criança esteja. Tá? Então, tem a questão da hereditariedade, é quando herdamos no organismo em amadurecimento, contato com o meio ambiente, né? Então, uma série de estruturas biológicas que favorecem o aparecimento de novas estruturas mentais, exatamente, como consequência, né, isso interfere na qualidade, na estimulação, nesse processo de desenvolvimento da inteligência da criança. Tem a questão da adaptação, que possibilita a criança a responder aos desafios do ambiente físico e social, né, dos processos que compõem essa questão da adaptação, ou seja, a assimilação é o uso de uma estrutura mental já formada em acomodação, em um novo processo, nessa nova modificação, tá? Já desenvolvendo para resolver esse problema, essa situação. Temos também a equilibração das estruturas cognitivas, exatamente. Então, esse desenvolvimento ele consiste em quê? Em uma passagem constante de um estado de equilíbrio para um estado em desequilíbrio, nunca em acomodação, tá? Então, um processo realmente de autorregulação interna que Piaget subdivide em 3 etapas da vida. Primeiro, com 18 meses, quando a criança ela passa o domínio dos esquemas sensoriais para os motores, para uso no uso dos primeiros símbolos, e depois vai por volta dos 5, 7 anos, que é a fase pré-operatória. E tem um momento em que a criança acrescenta uma série nova, toda esquemática, que denomina assim, operações, que é a terceira, é a equilibração, é quando ocorre na adolescência, em fase que a criança aprende a operar novas ideias. Essas são as 3 fases. Então, de 18 meses é a passagem, é a fase sensório-motora. Tem depois entre 5 e 7 anos, que é a fase pré-operatória, e tem a operatória, que é lá na adolescência. Então, claro, cada criança tenta adaptar-se ao mundo, do seu mundo, né? Ao mundo que ela está acostumada a vivenciar, tá? Claro, sempre de forma satisfatória, não é mesmo? Porque é constituído por vários processos desse seu desenvolvimento da inteligência, tá? Então, por isso, a preocupação que o Piaget tem em saber como se desenvolve o conhecimento no mundo da criança. E essa preocupação dele é através de pesquisas sobre como é que é o pensamento infantil, que, claro, a criança é ativa no seu desenvolvimento do conhecimento, porque ele constitui o seu próprio entendimento do mundo em que ele está inserido. Exatamente, o mundo que ele está inserido. Então, o que percebe-se? Que, claro, que as opiniões de cada teórico não tem um consenso a respeito de como surgiu a inteligência, como pensamos, como é essa estrutura. Mas uns dizem que a inteligência é composta por habilidades cognitivas originárias da genética, enquanto outros argumentam que não, a inteligência adquirida e desenvolvida pela interferência ambiental, em torno de 75%. E considerando esses argumentos, eles não deixam de ser plausíveis, claro, porque um detalhe importante é ressaltar: independente da teoria que você mais se identificou, é a essência, né? A inteligência é desenvolvida pelas as habilidades que variam de acordo com o processo intelectual de cada aluno e cada faixa etária onde ele se encontrar, ok?
Então, gostou da dica da semana? Falei sobre as inteligências, sobre as teorias, as 3 teorias que encontramos, né, nas pesquisas científicas, tá? Que são as teorias da triárquica, né, de Sternberg. Falei sobre as inteligências múltiplas de Gardner e a questão da mobilidade da inteligência pela plasticidade e adaptabilidade do psicólogo Feuerstein, assim que se fala? Então, se gostou, acompanha a gente. O aprendiz está ligado, então você fique ligado, hein? Até breve, um outro assunto. Deixe seu comentário, alguma informação que você queira saber, ficou na dúvida, ou quer compartilhar sua experiência, ou precisa de alguma informação, deixa lá e estamos conectados. Combinado? Então, tchau e até amanhã.